E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que altera as regras do Pronampe. O programa foi criado durante a pandemia e procura liberar empréstimos para micro e pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para o início do pagamento da dívida. Nosso entrevistado agora é o deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, a quem agradecemos mais uma vez pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. O Pronamp foi sancionado esta semana e passa a ser um programa permanente de apoio às micro e pequenas empresas no Brasil. Perfeito, justamente sobre essas alterações que eu gostaria que o senhor destacasse para a nossa audiência. Sabemos que essa medida foi criada durante a pandemia justamente para ajudar esses pequenos empresários, esses pequenos negócios. E de que maneira o senhor entende que essas alterações nesse texto poderão ajudar a impulsionar a economia do país, mas especialmente os pequenos empresários? Daniel, você colocou muito bem. Durante o período da pandemia, o governo federal, com autorização da Câmara Federal, criou um programa temporário de apoio à micro e pequena empresa, financiamento, um caixa único emprestando recursos com um juro menor do que o praticado pelo sistema financeiro e com um prazo maior de pagamento, inclusive com uma carência. Mas esse programa era temporário, era para durar apenas durante aquele período de pandemia. O que nós mudamos agora, aprovamos e o presidente Bolsonaro sancionou, é que o Pronamp passa a ser um programa permanente, perene, de apoio à micro e à pequena empresa no Brasil. Todos os recursos que foram emprestados durante a pandemia e que agora estão sendo pagos por esses pequenos empreendedores não voltam para o caixa do governo, permanecem no Pronamp, com uma grande diferença. Ao invés do Pronamp ser um fundo de empréstimo, ele passa a ser um fundo garantidor de operações. Isto é, ao invés de nós emprestarmos o próprio dinheiro que está ali no Pronamp, ele passa a avalizar empréstimos do sistema financeiro às micro e pequenas empresas. A estimativa é que nós tenhamos entre 2022 e 2023 a disponibilização de 50 bilhões de reais em créditos para a micro e a pequena empresa, seja para capital de giro ou seja para investimento direto no seu próprio negócio. Traduzindo, geração de empregos. Então, o Pronamp é mais um dos programas que deve aí, nos próximos meses, disponibilizar recursos para as pequenas empresas brasileiras. Deputado federal Marco Bertaioli, agora seguimos com a pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Ricardo Salles. Bertaioli, bom dia. Houve uma série de incentivos para manter a economia ativa durante a pandemia, em contraste com governos estaduais que fizeram aquela história do fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Agora, nesse exato momento em que o governo federal novamente empreende esforços para reduzir o impacto da alta dos combustíveis, vocês aprovaram na Câmara o teto de 17% do ICMS com aquela compensação. Você acredita que isso vai ser mantido pelo Senado e, se não for mantido, alterado ou anulado? Qual é a expectativa acerca desse teto dos combustíveis que foi colocado? Ricardo, muito bom dia, prazer em falar com você aqui na Jovem Pan. Pela larga margem de votos que o projeto do teto do ICMS foi aprovado, há de se acreditar que, mesmo que haja alguma alteração, este projeto seja mantido. O que nós precisamos destacar em relação ao preço dos combustíveis é que, além de ser um problema mundial, em vários países há uma cooperação de esforços para que o preço continue acessível e mantenha a economia, como, por exemplo, a diminuição de margens das petroleiras, a diminuição dos impostos estaduais e nacionais. Há um esforço em todos os países. No Brasil não pode ser diferente. O que nós estamos fazendo não é uma medida eterna, é uma medida que, neste momento, precisa ser adequada para que a economia não sofra ainda mais com os preços do combustível. Então, eu acredito que esta medida, pela larga margem de votos que foi aprovada, será mantida. Sua pergunta agora, Amanda Klein.
Deputado, continuando nessa toada, então, o que os estados argumentam, né, e certamente eles vão reforçar essa retórica agora no Senado Federal, é que eles terão uma grande perda de caixa, algo em torno de 85, 86 bilhões de reais. Só em São Paulo, por exemplo, a gente ouviu o secretário de Fazenda, Felipe Salto, falando uma perda de mais de 8 bilhões de reais. E apesar dos caixas dos estados estarem cheios agora, sim, isso é verdade, trata-se mais de uma conjuntura, né, de uma questão conjuntural do que uma questão estrutural. Ou seja, a partir do ano que vem, se esse caixa estiver mais vazio, eles ainda vão ter essa perda de arrecadação por causa dos combustíveis. Não seria melhor fazer essa mudança do ICMS no âmbito de uma reforma tributária? Ou seja, não pode ser um tema imediato, uma resposta imediatista para um problema que se apresenta agora, mas que pode gerar distorções futuras para o caixa dos estados e municípios? Olha, Amanda, momentos excepcionais exigem medidas excepcionais. Nós estamos no meio de uma crise do combustível no mundo inteiro e é preciso uma compreensão de todos os agentes, todos os fornecedores de insumos para a formação do preço do combustível, seja a margem das petroleiras, aquelas que estão disponibilizando o produto no mercado, sejam os impostos cobrados, seja um controle do câmbio, seja o estoque do petróleo no mundo. São vários fatores que contribuem para esse aumento que, como eu disse, está acontecendo em todo o mundo, não é só no Brasil. Mas todos estão tomando medidas que possam amenizar este impacto, porque o combustível não é só aquele que você coloca na bomba de gasolina no seu veículo. Ele está impactando o arroz, o feijão, todos os produtos disponibilizados no supermercado. É muito importante que haja uma compreensão mundial e aqui no Brasil, em toda a cadeia da gasolina, para que a gente, como eu disse, amenize esse impacto em toda a produção de produtos, bens e serviços que nós temos no país. Para a gente encerrar, deputado, de volta ao Pronamp, o senhor falou em cerca de 50 milhões de reais disponíveis a esses empresários. Aquele que tiver interesse, qual é o caminho, então, para ter acesso a esse dinheiro? Quais são as condições? Depois, o pagamento para esse empréstimo apresenta condições justas? São muitos os pequenos empresários no país? Esse número cresce? Olha, hoje nós já somos quase 20 milhões de CNPJs vinculados aos MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte. 99% de todas as empresas brasileiras são micro e pequenas. Há de se ter uma política, como preconiza a Constituição, diferenciada para esses negócios. O Pronamp é um programa de financiamento. Quero aqui aproveitar e lembrar que na segunda-feira, dia 30, é o encerramento do prazo do Refis, o refinanciamento das dívidas das micro e pequenas empresas acumuladas durante esses anos de pandemia. É, na verdade, um esforço concentrado se de um lado você parcela os débitos atrasados através do Refis, do outro você incentiva o financiamento à micro e pequena empresa. Há um esforço de várias direções para que o ambiente da pequena empresa seja aperfeiçoado e isto resulte na geração de empregos que o país tanto precisa. Além disso, estou trabalhando neste momento pela ampliação do teto do MEI, da microempresa e da empresa de pequeno porte, valores que não são corrigidos desde 2016, atualizados. Então nós temos um tripé para fomentar a micro e pequena empresa no Brasil. De um lado, parcelamento especial das dívidas. Do outro lado, fomento, investimento direto. E por fim, o aumento do teto, para que a gente possa trabalhar sem a preocupação de exceder o limite do Simples Nacional, que é o imposto pago pelas micro e pequenas empresas. E aí sim, nós criamos condições para que a geração de empregos ocorra. Toda microempresa é uma grande família e nós precisamos criar um ambiente favorável. É isso, falamos do Pronamp e também do projeto que limita o ICMS nos estados com o deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, a quem agradecemos mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan News. Até uma próxima, deputado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Bom dia também.